Líderes da OTAN, tais como França, Macron, Olaf Scholz, Biden, anunciaram sanções bem pesadas contra a Rússia, inclusive com a União Europeia prometendo a sexta rodada de sanções, agora pegando no ponto bem sensível aos russos, que são os combustíveis fósseis. Será que vai rolar? Putin, em contrapartida, anunciou que também vai aplicar sanções fortes ao mundo ocidental. Datas decisivas estão chegando para a Rússia. Dia 9 de maio é o principal feriado dos russos, e o Putin, supostamente, vai querer apresentar algum tipo de vitória. Existem três opções possíveis. Qual será que o Putin vai adotar? Ao mesmo tempo, o serviço de inteligência ucraniano alega que percebeu ali informações que a Rússia tem intenção de ficar pelo menos até setembro no território ucraniano. Ao mesmo tempo, Israel quebra sua postura de neutralidade e muito possivelmente vai partir para cima no sentido de ajudar os ucranianos, e até o Papa se meteu no conflito. Falou que tentou falar com o Putin, não conseguiu, não obteve respostas e criticou o grande patriarca da Igreja Ortodoxa. Será que, além de tudo, vai ser um conflito também religioso agora? Vamos ver, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Galera, tenho aqui para vocês hoje um produto super especial. Tá chegando o Dia das Mães, e obviamente você vai querer presentear a pessoa mais importante da sua vida, ou talvez a sua esposa, tal. Eu tô aqui, ó, fazendo um jabazinho, galera, gratuito, tá? Não tô ganhando nada com isso, porque eu acho que vale muito a pena mesmo, tá? É da Sweet EcoBox. A Sweet EcoBox é uma marca que ela traz uma série de produtos de origem natural. Todos os produtos aqui, eles não têm testes animais, são produtos veganos, e ele é feito com todo o carinho, galera, e com toda a atenção, para que você receba os melhores produtos aí direto na sua casa. Para vocês terem uma noção, o frete é para o Brasil inteiro, somente por R$10. E é legal que em cada caixinha vem com todos os produtos aqui, né, sabonetes, cremes, tal, super especiais para vocês, e sempre vem com um produto que tenta mudar os seus hábitos. Por exemplo, desse mês, veio qual que achei super interessante, são talheres, pessoal, feitos aqui de fibras. Olha que interessante, ó. Se você observar, deixa eu fazer uma aberturinha aqui para vocês. Não sou uma blogueirinha muito boa, confesso, tá? Mas você tem talheres aqui, galera, feito de fibra. Super interessante, porque é material que não agride a natureza, tudo tal. Se você quiser ter acesso a esses produtos, galera, ficar comprando, né? Não dá mais, né? Boticário, Avon, essas coisas. Pô, você ajuda pequenos empreendedores, que são os principais responsáveis pela geração de emprego no país, pela circulação da nossa economia, e tem produtos de excelente qualidade. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e colocar o cupom, vou colocar o site aqui para vocês, tá? Sweet EcoBox. Se você utilizar o cupom Mãe Sweet, você ganha 10% de desconto para todos esses produtos de excelente qualidade e com frete para todo o Brasil somente por R$10, tá? Recomendação do professor Ricardo Marcílio, tá? Se vocês quiserem ter mais informações, siga no Instagram deles, ou até mesmo frequenta lá o site, tá bom? Acho que vai ser super interessante, sua mãe vai adorar, ou a mãe, né, sua esposa, enfim, vai adorar receber esse kit aqui. Isso aqui é mensal, tá bom? É que esse mês, claro, especial, Dia das Mães. Tamo junto, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre o conflito aqui, né? Recomendo bastante, tá? Não faria aqui para vocês se eu não recomendasse, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o conflito aqui para vocês. A gente teve alguns pontos bem sensíveis, bem importantes hoje, principalmente relacionados, por exemplo, à questão da União Europeia, da OTAN como um todo. Hoje o Macron, por exemplo, ele fez um telefonema ao Putin e falou que o Putin ele tem que se comportar com uma grande liderança do Conselho de Segurança da ONU, coisa que, segundo o Macron, o Putin não está se comportando porque está fazendo um conflito, né, um conflito contra a Ucrânia. Inclusive os Estados Unidos, o Biden, que já anunciou um pacote de 33 bilhões para a Ucrânia, que é metade do orçamento total que a Rússia tem disponível, do ponto de vista militar, tá presidindo nesse mês o Conselho de Segurança da ONU e convocou uma reunião para quinta-feira. Lembrando que a Rússia ela já tinha convocado uma reunião para sexta-feira, uma reunião mais informal, para mostrar, segundo eles, o que algumas agências independentes perceberam, que é a Ucrânia que está sendo responsável pelo conflito, e não a Rússia. Os Estados Unidos antecipou, convocou uma reunião, principalmente para o Guterres, que é o grande secretário da ONU, divulgar quais foram as suas impressões, tanto a visita a Kiev quanto a visita a Moscou. Lembrando que as impressões não devem ser muito boas por parte do Guterres, porque quando ele estava numa visita a Kiev, Moscou fez um ataque nas proximidades, muito próximo de onde o Guterres estava. Ou seja, as impressões muito possivelmente são das piores possíveis. Ao mesmo tempo, a União Europeia anunciou o sexto pacote de sanções contra a Rússia, e nesse pacote de sanções agora
vai pegar principalmente na questão dos combustíveis fósseis. Não só, mas principalmente na questão dos combustíveis fósseis. E, claro, está passando agora o inverno europeu. Com a passagem do inverno europeu, o consumo de combustíveis ele reduz bastante, principalmente de gás natural. Segundo a Alemanha, por exemplo, o gás natural não está sendo mais tão utilizado e o petróleo, principal matriz responsável pelas rodovias, tal, a Alemanha ela consegue manter a sua suficiência até pelo menos o final do ano. Só que isso pode começar a gerar algumas rusgas. Por quê? O Mario Draghi, por exemplo, representante da Itália, já falou que a Itália não se garante até o final do ano. E aí, será que a União Europeia como um todo vai conseguir aplicar essas sanções? O Boris Johnson mesmo não está na União Europeia, mas é uma grande liderança da Europa e vem adotando uma postura bastante agressiva frente aos russos. Cara, desde o início do conflito foi isso. O Boris Johnson hoje fez uma declaração no parlamento da Ucrânia falando que o Zelensky está de parabéns, que a Ucrânia ela não sairá derrotada desse conflito e que, aliás, o Zelensky ele conseguiu mostrar para o mundo que o Putin ele não é invencível. Ou seja, que existe maneira de combater a Rússia. E que o que o Putin está fazendo é uma propaganda para a união do mundo ocidental. É uma propaganda contra a ditadura provocada pela Rússia, não falou da China, né, diretamente, mas muito possivelmente falando desse eixo mais oriental do mundo. Então, uma propaganda em favor da democracia. Então, novamente, né, eu falei para vocês ontem, estou reforçando para vocês hoje. A bipolaridade ela está aumentando bastante. E esse papel que a OTAN está tendo em aumentar a bipolaridade, ele é muito importante. Prevejo grandes consequências a partir do final desse conflito. Tá? Não sei quando vai ser o final, mas tivemos algumas notícias importantes hoje. Já falei para vocês em alguns vídeos passados também que o dia 9 de maio ele é super importante, cara. É o principal feriado para o Estado russo. O dia 9 de maio de 1945 é a data que marca a derrota do exército nazista, né? E quem foi o principal responsável pela derrota do exército nazista foi o Exército Vermelho. Então a União Soviética à época e a Rússia hoje comemoram o dia 9 de maio com uma grande vitória, com a Rússia sendo a grande salvadora contra o eixo nazi-fascista. Então todo ano você tem ali demonstração de força militar, etc. A Rússia, nesse momento, ela está no que ela chama uma intervenção técnico-militar. E ela vai precisar mostrar no dia 9 de maio alguma coisa importante relacionada ao conflito. Segundo o mundo ocidental, não existem confirmações, tá? Mas segundo o mundo ocidental, essa vitória que o Putin pode mostrar pode vir de 3 maneiras. Quais maneiras, professor? Primeiro, reconhecendo que a região de Donbás é uma região de fato independente, talvez com aumento dos territórios de Lugansk e Donetsk que se considerem independentes. Então, olha, a gente conseguiu o nosso objetivo, quero torná-los independentes. Pode ser, por exemplo, declarando a vitória em Mariupol. A gente teve a notícia, por exemplo, hoje, que na Zona Fabril, que era a última área de resistência dos ucranianos, já começaram a ter refugiados, né? Zaporísia, por exemplo, alguns fugiram, enfim, saíram daquela Zona Fabril. O que sobrou, talvez, sejam membros do batalhão Azov, que a Rússia, em tese, claro, pode atacar de maneira mais efetiva. Então, a vitória de Mariupol, território estratégico, conectando Donbás à Crimeia, vai ser a vitória dos russos? Ou talvez, pode ser que a principal aposta dos países ocidentais, da mídia ocidental, o anúncio que, de fato, a Rússia está numa guerra. Porque até o momento, a Rússia ela não assume que está num conflito. Ela está numa intervenção técnico-militar. Se ela muda o patamar para uma guerra, cara, isso fica mais sério. Ela consegue mobilizar mais a população russa, consegue dispor de mais armamento, talvez uso de armamentos mais pesados. Então, o dia 9 de maio vai ser bem decisivo para a gente saber quais são as futuras intenções da Rússia nesse conflito. Outro ponto importante, e aí de novo, né? Professor, é verdade essa informação? Eu não consigo confirmar para vocês. Mas o serviço de inteligência ucraniano, ele detectou informações que a Rússia ela tem planos de manter a ocupação no território ucraniano, não se sabe aonde exatamente, pelo menos até setembro. Algumas áreas, por exemplo, já começaram a distribuir, por exemplo, cartões, selos, começaram a distribuir, por exemplo, hasteamento de bandeira da Rússia. Falando, esse território aqui vai ser da Rússia, esse território é da Rússia. Se de fato isso vai acontecer, ou se a Rússia só está querendo desnazificar o território ucraniano, cara, de fato fica uma questão de narrativa. Penso eu que tem muito cara que sim, né? A Rússia vai querer ocupar esses territórios, porque, novamente, geopoliticamente e economicamente,
é super importante você conectar a Crimeia ao território de Donbás. Mas não tem como afirmar isso para vocês. É questão da gente esperar para ver. Israel, que sempre foi... porque Israel mantém boas relações, claro, é o grande aliado dos Estados Unidos, que é membro da OTAN, isso tem que estar bem claro para vocês, mas nunca considerou a Rússia como inimigo. Sempre foi um parceiro ali estratégico. Então Israel e Turquia, eles tentaram ser, desde o início dos conflitos, como se fossem espécies de países mediadores. A gente vai tentar mediar um pouco a situação, tudo tal. Só que o Sergei Lavrov deu algumas declarações polêmicas na segunda-feira. Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. Ele falou que essa figura aí que eu estou colocando na tela para vocês, não posso falar, tá? Aqui no YouTube, porque senão corta a monetização, corta alcance e tal, mas que ele veio da seguinte situação. Existe um confronto muito grave, fala assim, meu, você acha mesmo que o Zelensky ele vai apoiar movimentos neonazistas na Ucrânia, sendo que o Zelensky é um judeu? Óbvio que isso não existe. Essa é a narrativa do mundo ocidental. O Sergei Lavrov falou, olha, infelizmente isso é sim possível. Porque, por exemplo, o Tler é um cara que teve um avô judeu, né? Então, ou seja, pode existir sim nazistas que tem algum tipo de antepassado, algum tipo de parentesco judaico. Isso foi fortemente criticado, tanto por Israel quanto pela Alemanha. E, galera, de verdade, mexer com Holocausto e mexer com essa questão é pedir para dar problema, principalmente com Israel e principalmente com a Alemanha, países totalmente envolvidos ali no conflito. Essa teoria, ela vem do fato se eu não me engano, era advogado, né? Eu falei, o advogado, ele fez algumas pesquisas a respeito da formação, da Áustria, da onde veio o Hitler, e diz ele, né, que a origem do avô paterno dele é uma origem de fato judaica. Isso nunca foi confirmado pela bibliografia ocidental e pelos principais historiadores. Existem vertentes que falam que na região onde foi investigado nem existiam judeus à época. Existem outras vertentes que falam que sim, existia sim povos judeus que ali ocupavam, tá? Enfim, são teses históricas. Mas fato é que esse tipo de declaração do Sergei Lavrov serviu para afastar Israel. Fala, pô, como o cara falar um absurdo desse acerca do Zelensky? Então Israel, muito possivelmente, vai se afastar mais da Rússia e talvez no futuro começar a fornecer armamentos, tal, enfim, para a vitória dos ucranianos, ou então para a resistência dos ucranianos frente aos russos. E para finalizar aqui o nosso vídeo, Papa. Papa que é o chefe de Estado, chefe do Vaticano. É uma figura geopolítica, inclusive, importante. Aliás, grande parte dos países estavam estranhando um pouco essa postura do Papa, porque geralmente o Papa ele dá declarações acerca de conflitos importantes. Ele sim recebeu Zelensky, ele falou em favor da paz, mas ele não tinha feito, Papa Francisco, uma declaração mais enfática, pois ele deu, tá? Segundo o Papa Francisco, ele convidou o Putin, na verdade ele se convidou, né, para ir para Moscou, para tentar discutir um pouquinho a questão para uma suposta paz mundial, para o fim da intervenção russa na Ucrânia, só que ele não obteve respostas. E, aliás, falou que o Putin está sim errado nesse momento, mas que ele falou que ele busca paz. Falou que isso poderia vir, por exemplo, do grande patriarca da religião ortodoxa, né, dos cristãos ortodoxos, que é a religião maioria da Rússia. Só que esse grande patriarca, ele já anunciou seu apoio ao Putin, falou que o que a Rússia está fazendo está certo no momento. E aí o Papa deu uma declaração, no mínimo, polêmica. Por isso que eu falei, né? Conflitos religiosos aí. O Papa falou que o grande patriarca, ele não pode ser um coroinha do Putin. Ou seja, como se o Putin estivesse usando a religião ortodoxa, não em prol da religiosidade e tal, mas sim em prol dos seus próprios interesses. E aí, galera, você acha que sim, cola essa narrativa? E o interesse da Rússia, hein? O que será que a Rússia quer de fato no dia 9 de maio? Reconhecimento de Donbás? Reconhecimento de Mariupol ou mudança do status? Finalmente falaremos abertamente em guerra. Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. Não esqueça, pessoal, caixinha da EcoBox com 10% de desconto. Sensacional, baratinho para vocês. Tamo junto. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e tchau, tchau.